Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo aí para vocês mais um vídeo de Química Orgânica para a segunda série. Bom galera, vamos lá então. Hoje aí a gente vai ter conteúdo novo, né? Vamos falar hoje sobre isomeria, tá certo? Então prestem bastante atenção. A gente se livrou, né? Finalmente aí nos livramos aí das funções orgânicas. Lembrando, elas são muito importantes, tá pessoal? Para qualquer concurso que vocês vão fazer que envolva a química, né, como disciplina, as funções orgânicas, pessoal, elas são muito cobradas, elas são muito importantes e elas são a base da matéria, né, de química orgânica. Beleza? Então é muito importante a gente ter o conhecimento das funções, tá? Então vimos funções, vimos os hidrocarbonetos, né, como a base de todas as funções orgânicas, né? Só fazendo aqui uma préviazinha do que a gente já viu. Vimos os hidrocarbonetos, vimos funções orgânicas oxigenadas, várias, né? Vimos funções nitrogenadas, amina e amida, e vimos os haletos orgânicos, certo? E hoje a gente vai entrar em outro conteúdo, beleza? Que vai envolver um conhecimento sobre essas funções também. Vocês vão ver aqui daqui a pouco, tá? Então é muito importante que a gente saiba essas funções. Bom, vamos lá então, pessoal. Isomeria, beleza? O que seria essa isomeria? É o fenômeno que pode ser observado nos compostos orgânicos quando eles têm a mesma fórmula molecular, porém, tá, são diferentes estruturalmente ou possuem diferenças em seus arranjos espaciais. Tá? A gente vai ver aí que tem mais de um tipo de isomeria. Hoje, no caso aí nessa aula, né, vocês vão ver a isomeria plana ou constitucional, tá? Então, isomeria plana ou constitucional, a gente tem alguns tipos de isomeria dentro desse patamar aqui, né, de isomeria plana. Então, dentro desse tópico de isomeria plana ou constitucional, temos diversos tipos de isomeria, tá? Agora, tipos de isomeria, né? A gente tem a isomeria plana, que a gente vai ver nessa aula, e temos a isomeria espacial, que se divide em duas subisomerias, tá? Que tem a isomeria geométrica e a isomeria óptica, que são assuntos aí para as próximas videoaulas, beleza? Então hoje a gente vai ver a isomeria plana ou constitucional. E o primeiro tipo de isomeria plana ou constitucional que a gente vai ver vai ser a isomeria de posição, galera. Isomeria de posição. Então preste atenção, vamos ler aqui o que diz na isomeria de posição. Diz assim, ó: apresentam diferentes posições com relação às insaturações, ramificações e grupos funcionais, tá? Que não estão diretamente ligados à cadeia principal. Então, pessoal, isomeria de posição significa o seguinte. Dei 3 exemplos aqui. Aqui a gente tem, ó, uma insaturação começando no segundo carbono, tá? E aqui a gente tem uma insaturação começando no primeiro carbono. Então vocês conseguem ver que a posição da insaturação muda, certo? Aqui a posição ela está sendo modificada, por isso eu vou ter aqui isômeros de posição, tá, pessoal? Lembrando que isomeria, né? Isomeria trata-se de compostos diferentes, mas que possuem a mesma fórmula molecular. Então, se os compostos possuem a mesma fórmula molecular e têm diferença estrutural, né, ou espacial, eles são considerados isômeros, tá? Iso, a gente já aprendeu, né, que significa igual, e meros, né, significa partes. Então, mesmas partes, né? Vamos dizer assim, isso que significa isomeria. Galera, se a gente for nomear esses dois compostos aqui, a gente vai ter, ó,
aqui são hidrocarbonetos. Já aprendemos a fazer a nomenclatura de hidrocarbonetos, certo? Mas na dúvida, a gente tem aí... Deixa eu pegar aqui, ó. Na dúvida, a gente tem aí o nosso resumão para refrescar a nossa memória. Beleza? Bom, aqui a gente tem 2 hidrocarbonetos, ambos aí com 4 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4. Então o prefixo vai ser but, né? O intermédio, pessoal, eu não tenho uma ligação dupla, então o intermédio vai ser N. Só que aonde que está essa ligação dupla? Ela não está começando no carbono número 2 aqui? Então aqui a gente vai ter o but 2 N, tá? O O é porque é o sufixo dos hidrocarbonetos. E aqui a gente vai ter o but 1 N, porque a ligação dupla aqui nesse caso está começando no carbono número 1 e aqui no carbono número 2, não é? Mas antes de qualquer coisa, pessoal, para a gente verificar se os compostos são ou não isômeros, a gente verifica a fórmula molecular, tá? Então, a fórmula molecular desses dois caras tem que ser iguais, certo? Se a gente pegar aqui, ó, esse primeiro composto aqui, quantos hidrogênios ele vai ter, pessoal, nesse primeiro carbono? De cabeça, pessoal, isso aí a gente já está craque de saber, ó. Esse carbono não está fazendo uma ligação, certo? Então tem 3 hidrogênios ligados a ele, né? 3 aqui, aqui, ó, vão ter um hidrogênio, né? Vai ter um hidrogênio, aqui mais um e aqui mais 3, não é isso? Então aqui no total, pessoal, a gente vai ter 8 hidrogênios, tá? Então a fórmula molecular desse cara é C4H8. E desse aqui do lado direito, ó, 2 hidrogênios aqui, 1 aqui, 3. Aqui mais 2, 5. Aqui mais 3, 8. Então, C4H8. Pessoal, vocês já estão craques aí em fazer fórmula molecular, tá? A gente já treinou bastante isso, contagem de hidrogênio, né? Basta vocês verificarem aí quantas ligações o carbono está fazendo. Se tiver faltando alguma ligação para chegar a 4, vocês sabem que vai ter aí algum hidrogênio implícito nesse caso, tá? Como é o exemplo aqui, ó, vamos começar nesses caras aqui pela fórmula molecular. Ó, quantos hidrogênios tem nesse carbono? 3, né? Esse carbono só está fazendo uma ligação. Para chegar a 4, então, faltam 3 ligações, que são os hidrogênios implícitos nele. Aqui, ó, esse carbono não está fazendo 2 ligações? Então, tem 2 hidrogênios implícitos nele. Esse aqui, 2 hidrogênios implícitos. Esse aqui, 1 hidrogênio, ó, ele está fazendo 3 ligações. Esse aqui, ó, 3 hidrogênios. E por último, esse aqui, 3 hidrogênios. Né? Outro hidrocarboneto, né, pessoal? Qual é a fórmula molecular desse cara? Quantos carbonos ele tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então aqui a gente vai ter o C6, né? Hidrogênio, acabamos de contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios, pessoal. C6H14. Aqui tem que ser exatamente a mesma fórmula molecular, tá? Porque eu estou comparando esses dois caras. Então, para eles serem isômeros, a fórmula molecular tem obrigatoriamente, né, que ser a mesma do outro, certo? Então, vamos contar, ó, de cabeça, pessoal. 3 hidrogênios nesse carbono. Vou botar até o número... Não, senão vai confundir vocês. Vou deixar assim, tá? 3 hidrogênios, mais 2 aqui, 5. Mais 1 aqui, 6. Mais 3 aqui embaixo, 9. Mais 2 aqui, 11. E mais 3 aqui, 14. Então, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e H14. Está batendo a mesma fórmula molecular, tá, pessoal? E o que está mudando nesse caso? Perceba, pessoal, aqui eu tenho uma ramificação, ó, vamos fazer a contagem dessa cadeia? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai ter, ó, o 3 metil, né? 3 metil. 5 carbonos, pessoal, qual é o prefixo? Pente, né? Então, pente
Tem alguma ligação dupla ou tripla? Não. Então o intermédio vai ser an. Então pentan e o sufixo dos hidrocarbonetos, o. 3-metilpentano. Aqui, pessoal, perceba que eu vou ter uma ramificação também, tá? E essa ramificação vai estar no carbono 2, tá? A gente deu uma poluída aqui, né, com os hidrogênios, que eu comecei pelos hidrogênios, mas se a gente fizer aqui, ó, rapidinho, o composto novamente, né? O composto é esse aqui, né? Esse cara aqui é esse cara aqui, só que dessa vez sem os hidrogênios que a gente colocou. Só para a gente ver com mais facilidade. A contagem vai ter que começar do carbono da direita, porque está mais próximo da ramificação, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a contagem ela vai seguir o lado mais próximo da ramificação se não tiver uma ligação ou uma função, tá? Lembrando que a ligação e a função têm preferência sobre a ramificação. Beleza? Bom, então continuando aqui, pessoal. Contando nesse cara aqui, ele vai começar pelo lado direito. Então aqui a gente vai ter 2-metil, né? Porque eu tenho uma ramificação aqui com um carbono. E a contagem, né, são 5 carbonos. O prefixo vai ser pent. Só tem ligação simples, então mais uma vez o intermédio vai ser an. E o sufixo dos hidrocarbonetos, o. Certo? Então o que mudou aqui? Não foi a posição do radical metil? Ó, aqui a gente tem o metil no carbono, no carbono 3, né? Perdão, aqui. E aqui a gente tem o metil no carbono 2. Então mudou a posição, por isso eles são isômeros de posição. Tá? Ó, lembrando, a isomeria de posição acontece quando as posições diferentes estão em relação à insaturação, que foi o caso que a gente viu no primeiro exemplo, né? Mudou a posição da insaturação. Quando a posição da ramificação muda, que foi o caso que a gente viu agora. Ou quando grupos funcionais que não estão diretamente ligados à cadeia principal também mudam de posição, que é o caso que a gente vai ver agora. Ó, aqui eu tenho um grupo funcional, que é a carbonila, né? Que é o C-O, e vocês vão ver, pessoal, que ela está mudando de posição. Aqui ela está no carbono 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a carbonila está no carbono 2, né? A gente começa a contagem pelo lado mais próximo da função. E aqui a carbonila vai estar no carbono 3. Então, mudou a posição, né? Ó, mudou a posição do grupo funcional, tá? Sendo que esse grupo funcional não está diretamente ligado à cadeia principal. Que a gente vai ver isso na isomeria de compensação, que é a próxima, né? Então aqui a gente vai ter, se a gente for dar o nome, né, desse... Já dá para ver, né, pessoal, que vai ter a mesma fórmula molecular. Em todos os exemplos aqui, se vocês quiserem verificar, vocês vão ver que a fórmula molecular vai ser igual, tá? Então eu só verifiquei nos primeiros aqui para vocês colocarem isso na mente de vocês, tá? Mas a gente não vai verificar todos para não perder muito tempo. Eu já vou assegurá-los de que todos eles que eu estou comparando aqui, eles possuem a mesma fórmula molecular, tá? Mas caso fosse, né, algum exercício aí que vocês tenham se deparado, né? Pessoal, se o exercício fala sobre isomeria, a primeira coisa que vocês vão fazer é verificar a fórmula molecular. Tá bom? E depois, se vocês verem que a fórmula molecular está batendo, aí vocês vão ver qual é o tipo de isomeria que ocorre entre esses compostos. Beleza? Então aqui a gente vai ter a isomeria de posição, né? E o nome desse cara vai ser, ó. Aqui eu não tenho uma C-O, pessoal, entre carbonos. Que função é essa mesmo, hein? C-O entre carbonos. Pessoal, vocês lembram que função é essa? Na dúvida, vamos pedir socorro ao resumão, ó. C-O entre carbonos é uma cetona. Então, pessoal, aqui a gente vai ter uma cetona. O sufixo, né, tá escrito aqui pra gente, ó. O sufixo é ona. Então, aqui a gente vai ter 5 carbonos. Prefixo pent.
Ligação entre carbonos, qual tipo? Só ligação simples, então pentano, né? Agora, onde que está a acetona? Não é no carbono 2? Então, pentano 2-ona, tá? Ou 2-pentanona. Poderia ser tanto pentano 2-ona como o 2-pentanona, o nome desse cara aqui. E esse aqui? Esse aqui eu vou ter o pentano também, né? Só tem ligação simples entre carbonos, 5 carbonos na cadeia principal. Só que aqui a acetona está no carbono número 3. Então, pentano, 3-ona ou 3-pentanona. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, a gente pode ver com clareza, pelo nome, né, o que já está mudando, que é a posição da função, do grupo funcional. Tá bom? Todo mundo entendeu? Muito bem, vamos passar para a próxima então, hein? Isomeria de compensação. Agora presta atenção na isomeria de compensação, galera. Não confundam isomeria de compensação com isomeria de função. Função não, perdão. Com isomeria de posição, tá? Ó, isomeria de compensação. Quando a diferença entre os isômeros está na posição do heteroátomo. Pessoal, quando a gente fala em heteroátomo, a gente está se referindo ao heteroátomo na cadeia principal, tá? Ele quebra a cadeia principal em mais de um lado, né? Então perceba a diferença. Ó, aqui a acetona ela não interfere dentro da cadeia principal, ó. Ela não está dentro da cadeia principal, tá vendo? Eu continuo minha contagem aqui tranquilamente. Agora olha a diferença, ó. O oxigênio está no meio da cadeia, eu estou dividindo ela, tá vendo? Então aqui eu tenho um heteroátomo no meio da cadeia principal. Quando a posição do heteroátomo muda dentro da cadeia principal, que é o caso aqui, né, do éter, a gente tem uma função éter aqui, né, nos dois casos, aí eu vou ter uma isomeria de compensação, tá? Agora, quando esse grupo funcional ele não interfere dentro da cadeia principal, eu vou ter uma isomeria de posição, tá? Então, ó, aqui eu vou ter o oxigênio mudando de lugar dentro da cadeia principal, tá? Então, aqui eu vou ter isomeria de compensação. Perfeito? Como é que a gente faz a nomenclatura do éter mesmo, pessoal? Pô, professor, não lembro. Então, a gente pega aqui o nosso resumão, não tem problema, ó. Éter, né? Oxigênio entre carbonos no meio da cadeia, tá? Sufixo oxi. Lembrando que esse sufixo ele vai entrar no lado que tiver menor número de carbonos. Beleza? Então, o lado que tiver menor número de carbonos vai entrar o sufixo oxi, tá bom? Que é o caso aqui, ó. Nesse caso aqui a gente pode ser tanto um lado quanto o outro, né? São 2 carbonos, então tanto faz. Vai ficar etoxi. O outro lado, que é o lado que tem maior número, ele recebe o nome como se fosse de um hidrocarboneto normal, né? Etoxi, etano. Beleza? E aqui, pessoal, 1 carbono do lado esquerdo, 3 carbonos do lado direito. O lado menor recebe o sufixo oxi, né? O prefixo para 1 carbono é met, então vai ficar metoxi. E o lado com maior número de carbonos recebe o nome de um hidrocarboneto normal, né? Como são 3 carbonos, o prefixo vai ser prop. Só tem ligação simples, né? Então, an e o sufixo o. Então, percebam que o oxigênio ele deu uma andadinha de lugar, né? Então, mudou a posição dele dentro da cadeia principal. Portanto, isomeria de compensação. O outro caso aqui eu vou ter um éster, tá? Ó, dupla O, C dupla O e o oxigênio aqui do lado. Lembra do éster? Tá aqui, ó. C dupla O e o oxigênio aqui do lado, tá? Nomenclatura do éster. Ato de ila. O ato vai ser o lado da C dupla O. O ila vai ser o radical ligado com ligação simples aqui no oxigênio, tá? Esse R' aqui que a gente chamou, né? Então, esse vai ser o ila e o ato vai ser a cadeia ligada a C dupla O. Beleza? Então, deixa a gente voltar aqui. Ó, aqui a gente vai ter 1, 2, né? Então, etanoato de
3 carbonos, pessoal, em sequência. Propila. Etanoato de propila. E aqui? 1, 2, 3 carbonos do lado da dupla O. Então, aqui a gente vai ter o propanoato. E nem vi que não tinha espaço aqui, pessoal. Propanoato de 1, 2 carbonos, né? Do lado da... fazendo ligação simples com oxigênio. Então, propanoato de etila, tá? Eu só dei o nome aqui, mas o que ele quer saber é o tipo de isomeria. E nesse caso vai ser compensação, porque o heteroátomo, né, que é o cara dentro da cadeia principal, ele está mudando aqui. Ele andou, tá? Vocês conseguem ver que ele andou? Ó, o oxigênio aqui no meio da cadeia tinha 3 carbonos na frente dele, né? Quando ele anda, ó, passa a ter 2, né? Então, é como se um carbono passasse para o lado da C dupla O. Então, a C dupla O que tinha 2 fica com 3, né? E o oxigênio andou uma bolinha, né? O oxigênio andou uma bolinha. Andou uma casinha aqui. Então, agora ele tem 2 carbonos na frente dele, tá? Então, dá para ver que ele mudou de posição dentro da cadeia. Então, quando é dentro da cadeia, isomeria de compensação. Pessoal, não esqueçam, tá? Se for dentro da cadeia, compensação. Se não alterar a cadeia, né? Se não for dentro da cadeia, aí vai ser isomeria de posição normal. Show de bola? Muito bem, muito bem, muito bem. Próximo tipo de isomeria, pessoal. Agora a gente vai ver a isomeria de cadeia, tá? Isomeria de cadeia. Vamos lá. Nesse tipo de isomeria, a diferença está no arranjo das cadeias. Beleza, pessoal? Então, ó, aqui o que vai mudar? Até agora a gente não viu modificação na cadeia, né? Até agora não teve modificação na cadeia. Se a gente reparar aqui, ó, pentan 2-ona, pentan 2-ona, pentan 3-ona. Então a cadeia aqui tem 5 carbonos, né, na cadeia principal, né? Aqui tem 4, aqui tem 5, né? A cadeia não está mudando nesses casos que a gente viu. Agora vocês vão ver que ela vai modificar, ó. Aqui eu tenho uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Ué, mas será que eles são isômeros? Ué, basta a gente verificar a fórmula molecular, não é verdade? Então, se a gente verificar a fórmula molecular, ó, 3 carbonos, nesse cara aqui, ó, C3, né? E aqui, quantos carbonos? 3 também, C3. Hidrogênios, nesse cara tem 2, nesse cara tem 1, nesse cara tem 3. Somando tudo, 6 hidrogênios, C3H6. E aqui, ó, 2 hidrogênios em cada um, então C3H6 também. Né? Isso aí vocês já sabem fazer, não vamos perder muito tempo descobrindo fórmula molecular. Então, pessoal, aqui eu tenho uma cadeia aberta, né? Se a gente for dar um nome aqui, a gente vai ter o prop, né? Eno. Prop é um eno ou um propeno, né, galera? Porque a ligação dupla está começando no carbono número 1 e a gente sabe que ligação dupla entre carbonos, o intermédio passa a ser eno. E aqui, como eu tenho uma cadeia fechada, a gente começa o nome com ciclo. Um ciclo com 3 carbonos, ciclo prop, né? Só tem ligação simples entre carbonos, então an é o intermédio e o sufixo dos hidrocarbonetos. Então, aqui eu tenho uma cadeia fechada, ciclopropano. Aqui eu tenho uma cadeia aberta com uma ligação dupla, né? Enfim, a modificação aqui é na cadeia dos compostos. Fórmula molecular bateu, então são isômeros de cadeia. Maravilha! E aqui, galera? Percebam aqui, ó, galera, isso aqui é importante, ó. Aqui ele botou uma função cetona, né? C dupla O. A fórmula molecular, vocês já vão verificar, vai ser a mesma, né? E vocês vão ver que a posição aqui, ó, 1, 2, né? Começa do lado mais próximo da função. 1, 2, 3, 4, 5. A função está no carbono 2. Aqui, ó, vou começar do lado mais próximo da função também, ó. 1, 2. Então, percebam que a função não está mudando de posição. Então, aqui a gente não vai ter isomeria de posição, tá, pessoal?
Detalhe, aqui a minha cadeia principal tem 4 carbonos e uma ramificação, e aqui a minha cadeia principal tem 5 carbonos, né? A gente viu que a cetona, o sufixo na nomenclatura é ona, né? Então aqui a gente vai ter o pentano 2-ona, e aqui ó, a gente vai ter uma ramificação no carbono 3, então vai ficar 3-metil, né? 4 carbonos, o prefixo é but. Então, um but, né? Só tem ligação simples entre carbonos, então, an, né? Butan, 2-ona, que é a posição da cetona, está no carbono número 2 também. Então, percebam que a posição aqui, ó, 2-ona, 2-ona. Então, não muda a posição do meu grupo funcional, tá? Mas sim, o que está mudando? A cadeia. Ó. Aqui eu tenho uma cadeia com 5 carbonos, apesar de ser aberta, né? Aqui eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Isso eu me refiro à cadeia principal. Tá? Então aqui eu tenho 4 carbonos e uma ramificação. Né? Aqui eu tenho 5 carbonos em sequência, galera. E a fórmula molecular aqui vai ser exatamente a mesma. Tranquilidade, galera? Conseguiram entender a diferença entre esses 3 tipos de isomeria plana ou constitucional, tá? Vamos ver agora mais 2 tipos. Já está acabando, pessoal. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vamos lá. Galera, agora a gente vai ver a isomeria de função. Bom, na isomeria de função, pessoal, o nome já está dizendo pra gente, né? Isomeria de função. Os isômeros se diferenciam quanto ao tipo de função, né? A gente viu diversas funções orgânicas e quando a gente tem uma diferença de função, né, entre os compostos e estes são considerados isômeros, então a gente vai ter a isomeria de função. Beleza? Então, como exemplo aqui a gente vai ter, aqui eu tenho uma cetona, né? Que é a C-O entre carbonos. Vou pegar até o resumão para a gente conferir. Ó. C-O entre carbonos, cetona. E ao mesmo tempo a gente vai ter C-OH. Onde é que está o C-OH, pessoal? Vê se não é um aldeído. Ó. C-OH. Então aqui a gente vai ter uma cetona e um aldeído. Tá? A fórmula molecular bateu. Vamos verificar. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Né? E quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Certo? Quantos hidrogênios tem aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 8 hidrogênios. E aqui? 3, 4, 5, 6, 7 e mais esse hidrogênio aqui, 8. Beleza? Então eu tenho 4 carbonos, 8 hidrogênios. Um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Bateu a fórmula molecular, não bateu? O que está modificando aqui então, galera? Vê se não é a função. Aqui eu tenho uma cetona, aqui a gente tem um aldeído. Beleza? Funções orgânicas diferentes. Tranquilo? Até agora a gente estava comparando sempre 2 compostos com a mesma função orgânica. Então agora a gente está comparando 2 compostos com funções diferentes. Portanto, são isômeros de função. Embaixo a gente vai ter hidroxila ligada a carbono saturado. Esse aí a gente já está craque de saber, hein? Hidroxila ligada a carbono saturado, né? Álcool, né, galera? Foi a primeira função oxigenada que a gente viu. E aqui a gente tem o oxigênio entre carbonos, vimos agora há pouco. O oxigênio entre carbonos é o éter. Né? Então aqui a gente tem um álcool e um éter. Primeira coisa, a gente verifica a fórmula molecular, né? Então aqui a gente vai ter 2 carbonos e aqui eu tenho 2 carbonos. Hidrogênios, 3, 4, 5, 6. Né? 3 de um lado, 3 do outro, 6 também. Oxigênio, 1 e 1. Então, bateu a fórmula molecular. E o que está modificando? Aqui eu tenho o álcool e aqui eu tenho o éter. Ou seja, modificou a função, portanto, isomeria de função. Molezinha, né, pessoal? Pelo nome do composto, a gente já mataria o tipo de isomeria.
né? Porque pelo nome a gente já consegue identificar um sufixo diferente, portanto a gente identificaria uma função diferente, não é verdade? Se a gente fosse dar um nome, por exemplo, nos casos acima, ó, vamos lá rapidinho, só para a gente ver. Aqui a gente vai ter 4 carbonos, né? Então, but só tem ligação simples, butan, 2, ona, né? Cetona, então sufixo ona, butan, 2 ona. Nesse caso aqui, pessoal, seria até redundante, né, a gente botar butan 2 ona. Por quê? Porque eu não teria como colocar a cetona no carbono 1. Lembra, galera, que a cetona é uma função que não pode vir numa extremidade? Porque se ela vier numa extremidade, vira um aldeído. Quando a dupla O vem na extremidade, ela não fica entre carbonos. Ela vai ter um hidrogênio aqui. Então aqui eu teria um aldeído. Portanto, seria redundante colocar esse 2. Não precisaria, tá? Poderia ser só butanona. Eu que fui na mecânica do processo, eu coloquei o 2 por costume mesmo, né, de posicionar. Mas, nesse caso, nem precisaria. Tá certo, pessoal? E aqui a gente vai ter um aldeído. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo but, né? Só ligação simples, então, butan. E o sufixo dos aldeídos, para quem não lembra, al. Então, falando tudo junto, butanal. Beleza? Aldeído é uma função que não precisa ser posicionada, porque ela é uma função de extremidade, então seria redundante posicionar, né? Não precisaria botar butan 1 al, tá? Porque o aldeído ele sempre vai vir na extremidade, ele não tem como vir no meio, perfeito? Já vimos isso, né? Então, aqui, ó, só pelo nome a gente conseguiria matar a charada. Aqui eu tenho terminando em ona e aqui eu tenho a função terminando em al. Então, só por isso a gente já conseguiria concluir que são isômeros de função. Beleza, pessoal? Mesma coisa aqui, o álcool termina em ol. Aqui a gente vai ter o etanol, né? E aqui a gente tem um éter. Então, lado menor, sufixo oxi. Lado maior, como se fosse um hidrocarboneto normal. Como os dois lados são iguais, né? Metoxi, metano. Beleza? Então, mudou o sufixo, mudou a função. A isomeria vai ser de função. Tranquilidade, pessoal? Molezinha, né? E agora, galera, para a gente finalizar essa aulinha, a gente vai ver um caso bem particular, hein? Bem particular. Presta atenção nesse caso. Isomeria de tautomeria. Olha que nome esquisito. Mas vamos lá, galera. A tautomeria só ocorre em casos muito específicos, tá? Então, vamos ler junto, ó. É um caso particular de isomeria de função. Ah, professor, então é uma isomeria de função? Não, tá? É um caso particular de uma isomeria de função. Mas quando vocês forem classificar, né, quando vocês forem diferenciar, se vocês verificarem que os isômeros eles são isômeros de tautomeria, vocês não vão colocar de função, tá? Vocês vão botar tautomeria. Eles diferenciaram e não foi à toa, beleza? Então já vamos ver o que é tautomeria. Ó, ocorre apenas entre pares de isômeros de aldeído e enol, tá? Já vimos o que é um enol, é outra função orgânica oxigenada, né? Ou cetona e enol, tá? Então só ocorre nesses dois casos particulares, quando a gente tem aldeído junto com enol ou cetona junto com enol. Beleza, pessoal? Então, quando eu tiver um desses dois casos, a gente não vai classificar como isomeria de função. Apesar das funções serem diferentes, são casos particulares, já vamos ver o porquê disso, né? São casos particulares e a gente vai classificar como tautomeria. Tranquilo? Não esqueçam, tá? Então, aqui a gente vai ver no nosso resumão, rapidamente, o que é um enol, vamos relembrar. O enol é parecido com álcool, mas nesse caso a hidroxila ela tem que estar ligada, pessoal, a um carbono insaturado, né? Um carbono que faz ligação dupla. Então, quando a hidroxila está ligada diretamente a um carbono que faz ligação dupla, eu vou ter um enol. Beleza? Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho o aldeído, C-OH, e aqui eu tenho um enol. A fórmula molecular vai ser a mesma, tá? E são isômeros, portanto, de tautomeria, porque eles se encaixam num desses dois casos aqui. Aqui eu tenho uma acetona, né?
Então, vamos escrever aqui para a gente não esquecer. Ó, aldeído, enol, cetona, enol. Beleza? Ó, hidroxila ligada a carbono insaturado, que faz ligação dupla, né? Muito bem, pessoal. Então, estou pegando esses dois casos aqui. Aqui, ó, eu coloquei o aldeído que está aqui em cima. Eu até botei um asterisco em azul, né? Para vocês verificarem essa molécula aqui na fórmula estrutural. Como é que ela ficaria, ó? Aqui, esse carbono aqui, né? Esse carbono aqui da esquerda, ele tem 3 carbonos. Eu dei uma ampliada aqui, ó, na fórmula estrutural. Então, 3 carbonos ligados a ele. Ele está fazendo uma ligação simples com esse carbono aqui da dupla O. Ó, ligação simples com carbono da dupla O, H. Então, isso aqui é isso aqui. Perfeito, pessoal? E aqui eu fiz o enol, mesma coisa, né? C dupla C, ó, C dupla C. Esse C aqui da ponta tem 2 hidrogênios. Esse C aqui tem 1 hidrogênio, tá? E ele também está ligado à hidroxila. Tá? Então é o que eu botei aqui. Hidroxila é o OH. Pessoal, o que acontece aqui? Vocês estão vendo essa setinha dupla? É uma setinha de equilíbrio. Beleza? O que ocorre aqui é o seguinte. Para que esse aldeído vire esse enol, o que vai acontecer? Essa ligação dupla, uma ligação pula para cá, ficando assim, ó, dupla ligação. Né? Quando isso ocorre, quando essa ligação pula para cá, esse oxigênio aqui, ele vai ficar carente de uma ligação, né? O oxigênio faz 2 ligações. Se uma ligação pulou para cá, ele ficaria com uma. E esse carbono ficaria com uma ligação a mais. Isso não ocorre, né, pessoal? Então, alguém vai ter que sair desse carbono. Quem vai sair? Um dos hidrogênios, que vai justamente para o oxigênio que acabou de ficar carente de uma ligação. Beleza? Então, preste atenção. Uma parte da ligação dupla, né? Uma ligação, ela vem para cá. Esse oxigênio fica com uma ligação, precisa de mais uma. Esse carbono fica com uma ligação a mais, então ele tira um hidrogênio que vai para esse oxigênio. Tá? O oxigênio e o hidrogênio têm bastante afinidade, então vai virar o enol. Beleza? Só que isso, pessoal, ocorre depois o enol ele vai voltar a ser o aldeído. Por isso o nome é um equilíbrio. Tá? Por isso essa setinha dupla. Ora eu vou ter esse cara, ora eu vou ter esse cara. É um equilíbrio dinâmico, tá? Equilíbrio químico dinâmico. Então, isso diferencia os outros casos de isomeria de função que a gente viu anteriormente, tá? A tautomeria só ocorre, isso aqui, né, entre esses dois pares, tá? Aqui aconteceria a mesma coisa, entre a cetona e o enol. Ocorreria esse equilíbrio dinâmico, tá? Então, o que diferencia a tautomeria da isomeria de função comum é isso, ó. Neste caso, os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Espero que todos tenham entendido. Agradeço muito vocês pela atenção, pessoal, tá? Vou me despedindo por aqui. Na próxima videoaula veremos os exercícios sobre isso, tá certo? Então, é isso, pessoal. Se cuidem, cuidem da família. Espero que todos estejam bem. E, bom, é basicamente isso. Tchau, tchau. Grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Fui!